Sermão 34º para o 5º domingo depois de Pentecostes. Do pecado da ira. Todo aquele que se irar contra seu irmão será condenado em juízo. São Mateus 5:22. Assemelha-se a raiva ao fogo. Portanto, como o fogo é veemente em sua ação, e pela fumaça que produz obstrui a visão, faz a raiva aos homens precipitar-se em 1000 excessos, impedindo-os de ver a pecaminosidade de sua conduta e expondo-os assim ao perigo do julgamento da morte eterna. Todo aquele que se irar contra seu irmão será condenado em juízo. Tão perniciosa é a raiva para o homem que até lhe desfigura o semblante. Não importa o quão gracioso e gentil possa ele ser, sempre que ceder à paixão da raiva, parecerá ele um monstro e uma fera cheia de terror. Iracundos de São Basílio, iracundus humanam quasi figuram amitit, feres petimem indutus. Mas, se a raiva nos desfigura diante dos homens, quanto mais deformados nos tornará ela aos olhos de Deus. Neste sermão, hei de mostrar no primeiro ponto a destruição que a raiva desenfreada traz à alma. E no segundo, como devemos conter a raiva em todas as ocasiões de provocação que possam ocorrer-nos. Primeiro ponto. A ruína que a ira descontrolada traz à alma. São Jerônimo diz que a raiva é a porta pela qual todos os vícios entram na alma. Omnium vitiorum iano est iracundia. Precipita a raiva os homens em ressentimentos, blasfêmias, atos de injustiça, calúnias, escândalos e outras iniquidades. Pois a paixão da raiva obscurece o entendimento e faz o homem agir qual um animal e um louco. Caligavit ab indignatione oculos meus. Escureceram-se meus olhos de indignação. Disse David, conturbatus est in ira oculos meus. Meus olhos estão perturbados pela cólera. Portanto, de acordo com São Boaventura, um homem irado é incapaz de distinguir entre o que é justo e injusto. Iratus non potest videre quod justum est vel injustum. Em uma só palavra, São Jerônimo diz que a raiva priva o homem da prudência, da razão e do entendimento. Ab omni concilio deturpat, ut tonec irascitur insanire credatur. Portanto, diz São Tiago, a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Os atos de um homem, sob a influência da raiva, não podem ser conformes à justiça divina e, por conseguinte, não podem ser irrepreensíveis. Um homem que não reprime o impulso da raiva facilmente cai no ódio contra a pessoa que foi a causa de sua paixão. Segundo Santo Agostinho, o ódio nada mais é do que a cólera perseverante. Odium est ira diuturno tempore perseverans. Daí dizer Santo Tomás que a raiva é repentina, mas o ódio duradouro. Parece então que naquele em quem a raiva persevera, o ódio também reina. Mas alguns hão de dizer, eu sou o cabeça da casa. Devo corrigir meus filhos e servos e, quando necessário, levantar minha voz contra as desordens que presencio. Eu digo em resposta, uma coisa é ficar com raiva de um irmão e outra é ficar descontente com o pecado de um irmão.
Ter raiva do pecado não é raiva, mas zelo. E, portanto, não apenas é lícito, mas às vezes um dever. Mas nossa raiva deve ser acompanhada de prudência e deve parecer dirigida contra o pecado, não contra o pecador. Pois se a pessoa a quem corrigimos perceber que falamos por paixão e ódio contra ela, será inútil a correção, até mesmo maliciosa. Ficar irado então contra o pecado de um irmão, de certo é lícito. Diz Santo Agostinho, ele não está zangado com o irmão que está zangado com o pecado de um irmão. É assim como disse Davi, que podemos ficar com raiva sem pecar. Irai-vos e não queirais pecar. Mas não é lícito ficar irado contra o irmão por causa do pecado que ele cometeu. Porque, segundo mesmo o Santo Agostinho, não podemos odiar os outros por seus vícios. Nec propter vitia licet homines odisse. Traz o ódio consigo o desejo de vingança. Pois, de acordo com Santo Tomás, a raiva, quando de todo voluntária, é acompanhada de um desejo de vingança. Ira est appetitus indite. Mas talvez você diga, se eu me ressento de tal injúria, Deus terá pena de mim porque tenho motivos justos para ressentimento. Quem, pergunto eu, lhe disse que você tem motivos justos para se vingar? É você cujo entendimento está nublado pelas paixões que diz isso. Eu já disse que a raiva obscurece a mente e tira nossa razão e compreensão. Enquanto durar a paixão da ira, você há de considerar a conduta de seu vizinho muito injusta e intolerável. Mas quando sua raiva tiver passado, você verá que o ato dele não foi tão ruim quanto lhe pareceu a princípio. Mas embora a lesão seja grave ou ainda mais grave, não terá Deus compaixão de você se você busca vingança. Não, diz ele, a vingança pelos pecados não lhe pertence a você, mas a mim. E quando chegar a hora, hei de castigá-los como eles merecem. A mim pertence a vingança, e eu lhe estarei o pago a seu tempo. Se você se ressentir de uma ofensa feita pelo seu próximo, Deus justamente infligirá vingança sobre você por todas as injúrias que você lhe ofereceu, e particularmente por se vingar de um irmão a quem ele ordena que você perdoe. Aquele que quer vingar-se encontrará a vingança do Senhor. Um homem conserva sua ira contra outro homem e pede a Deus remédio. Ele, sendo carne, conserva rancor e pede propiciação a Deus. Quem a alcançará pelos seus delitos? O homem, um verme de carne, reserva a raiva e se vinga de um irmão. Ousa depois pedir misericórdia a Deus? E quem acrescenta ao sagrado escritor, quem pode obter perdão pelas iniquidades de um pecador tão ousado? Qua fronte indulgentiam peccatorem obtinere poterit, qui precipienti dare veniam non acquiescit, de Santo Agostinho. Como pode aquele que não obedece ao mandamento de Deus de perdoar seu próximo esperar obter de Deus o perdão de seus próprios pecados? Imploremos ao Senhor, nos preserve de ceder a qualquer paixão forte, e particularmente a raiva. Não me entregues a uma alma sem vergonha e sem recado. Pois aquele que se submete a tal paixão está exposto a grande perigo de cair em grave pecado contra Deus ou seu próximo. Quantos, por não conterem a raiva, irrompem em horríveis blasfêmias contra Deus ou seus santos. Mas, no momento em que estamos em chamas de indignação, Deus está armado com flagelos.
Disse um dia o Senhor ao profeta Jeremias: que vês tu, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara vigilante. Senhor, vejo uma vara vigiando para infligir punição. E o Senhor lhe perguntou novamente: que vês tu? E respondi: vejo uma panela a ferver. A panela fervente é a figura de um homem inflamado pela ira e ameaçado com uma vara, isto é, com a vingança de Deus. Veja então a ruína que a raiva desenfreada traz ao homem. Priva-o primeiro da graça de Deus e depois da vida corporal. A inveja e a ira abreviam os dias. Jó diz: verdadeiramente a ira mata o insensato. Todos os dias de sua vida, as pessoas viciadas em raiva são infelizes porque estão sempre em uma tempestade. Mas passemos ao segundo ponto, no qual tenho a dizer muitas coisas que lhes ajudarão a vencer este vício. Segundo ponto: como devemos sufocar a ira nas ocasiões de provação que nos ocorrem. Em primeiro lugar, é mister saber que não é possível a fraqueza humana, em meio de tantas ocasiões, ficar totalmente isenta de todo o movimento de cólera. Ninguém, como diz Sêneca, ninguém pode estar totalmente isento dessa paixão. Iracondia nullum genus hominum extibit. Todos os nossos esforços devem ser direcionados para a moderação dos sentimentos de raiva que surgem na alma. E como devem ser moderados? Por mansidão. Isso é chamado de virtude do Cordeiro, isto é, a amada virtude de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque qual um cordeiro, sem raiva ou mesmo reclamação, suportou ele as dores de sua paixão e crucifixão. Qual uma ovelha que é levada ao matadouro, e qual um cordeiro diante do que o tosquia, guardou o silêncio e não abriu sequer a sua boca. Portanto, ensinou-nos ele a aprender dele mansidão e humildade de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh, como são agradáveis aos olhos de Deus os mansos, que se submetem em paz a todas as cruzes, infortúnios, perseguições e injúrias. Aos mansos é prometido o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque hão de possuir a terra. Eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Alguns se gabam de sua mansidão, mas sem qualquer fundamento, pois eles são mansos apenas com aqueles que os elogiam e conferem-lhes favores. Mas para aqueles que os injuriam ou censuram, são eles todos fúria e vingança. A virtude da mansidão consiste precisamente em ser manso e pacífico com aqueles que nos odeiam e maltratam. Com os que odiavam a paz, eu era pacífico. Devemos, como diz São Paulo, colocar as entranhas da misericórdia para com todos os homens e suportar uns aos outros. Revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, sofrendo-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem razão de queixa contra o outro. Você deseja que outros suportem seus defeitos e perdoem suas faltas. Deve você, portanto, agir da mesma maneira em relação a eles. Sempre que então você receber o insulto de uma pessoa enfurecida contra você, lembre-se
que uma resposta branda aquieta a ira. Certo monge uma vez passou por um milharal. O dono do campo saiu correndo e falou com ele em linguagem muito ofensiva e injuriosa. E o monge respondeu humildemente: Irmão, você está certo. Fiz mal, perdoe-me. Com essa simples resposta, o lavrador ficou tão apaziguado que de inopino se acalmou e até desejou seguir o monge e entrar para a religião. Os orgulhosos usam as humilhações que recebem para aumentar o seu orgulho. Mas os humildes e os mansos transformam os desprezos e insultos que lhes são oferecidos em uma ocasião para avançar na humildade. É humilde de São Bernardo aquele que converte a humilhação em humildade. Um homem manso de São Crisóstomo é útil para si mesmo e para os outros. Os mansos são úteis a si mesmos, porque, segundo Frei Álvares, o tempo da humilhação e do desprezo é para eles o tempo do mérito. Portanto, Cristo Jesus chama seus discípulos de felizes quando forem injuriados e perseguidos. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem. Portanto, os santos sempre desejaram ser desprezados como Jesus Cristo foi desprezado. Os mansos são úteis aos outros, porque, como diz o mesmo São Crisóstomo, não há nada melhor calculado para atrair outros a Deus do que ver um cristão manso e alegre quando recebe uma injúria ou um insulto. Nihil ita concilia domino familiaris ut quod ilium vident mansuetudine iucundum. A razão é porque a virtude é conhecida por ser experimentada. E como o ouro é provado pelo fogo, a mansidão dos homens é provada pela humilhação. Porque no fogo se prova o ouro e a prata, e os homens amados de Deus provam-se no cadinho da humilhação. O meu nardo, diz a esposa nos cânticos, exalou o seu perfume. O nardo é uma planta odorífera, mas difunde seus odores somente quando é rasgado e machucado. Nesta passagem, o escritor inspirado dá-nos a entender que não se pode dizer que um homem é manso, a menos que seja conhecido por exalar o odor de sua mansidão, suportando injúrias e insultos em paz e sem raiva. Deseja a Deus que sejamos mansos até para com nós mesmos. Quando uma pessoa comete uma falta, Deus certamente deseja que ela se humilhe, se arrependa de seu pecado e proponha nunca mais cair nele. Mas ele não deseja que ela fique indignada consigo mesma e dê lugar a problemas e agitação da mente. Pois enquanto a alma está agitada, o homem é incapaz de fazer o bem. Meu coração está conturbado, a minha força desamparou-me. Assim, quando recebemos um insulto, devemos fazer violência a nós mesmos para conter a raiva. Respondamos com mansidão conforme recomendado ou permaneçamos calados. E assim, como de Santo Isidoro, havemos de vencer. Quam visquis irritet tu dissimula via tacendo vinces. Mas, se responderem pela paixão, farão mal a si mesmos e aos outros. Seria ainda pior dar uma resposta irada a uma pessoa que o corrige. Medicanti irascitur qui non irascitur sagitanti, diz São Bernardo. Alguns não estão zangados, embora devessem ficar indignados com aqueles que ferem suas almas com lisonjas, e se indignam contra quem os censura
para sanar suas irregularidades. Contra o homem que abomina a correção foi pronunciada a sentença de perdição, segundo o sábio. E desprezaram todas as minhas repreensões. A prosperidade dos insensatos os perderá. Consideram os tolos prosperidade estar livre de correção ou desprezar as advertências que recebem. Mas tal prosperidade é a causa de sua ruína. Quando você se depara com uma ocasião de raiva, você deve, em primeiro lugar, estar alerta para não permitir que a raiva entre em seu coração. Não sejas fácil em te irares. Algumas pessoas mudam de cor e se apaixonam a cada contradição. E quando a raiva é admitida, Deus sabe a que isso os levará. Portanto, é mister prever essas ocasiões em nossas meditações e orações. Pois a menos que estejamos preparados para elas, será tão difícil conter a raiva quanto colocar um freio em um cavalo enquanto foge. Sempre que tivermos a infelicidade de permitir que a raiva entre na alma, cuidemos para que ela não permaneça. Cristo Jesus diz a todos os que se lembram que um irmão está ofendido com eles, para não oferecerem a oferta que eles trazem ao altar sem antes se reconciliarem com o próximo. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem fazer a tua oferta. E aquele que recebeu qualquer ofensa deve esforçar-se para extirpar de seu coração não somente toda a raiva, mas também todo o sentimento de amargura em relação às pessoas que o ofenderam. Toda a amargura de São Paulo, e cólera, e maledicência sejam banidas entre vós. Enquanto a raiva continuar, siga o conselho de Sêneca. Quando você ficar com raiva, não faça nada, não diga nada que pode ser ditado pela raiva. Como David, fique calado e não fale quando sentir que está perturbado. Fiquei perturbado e não falei. Quantos, quando inflamados pela raiva, dizem e fazem o que depois, em seus momentos mais frios, se arrependem e se desculpam dizendo que estavam apaixonados. Enquanto a raiva durar, devemos ficar em silêncio e abster-nos de fazer ou resolver fazer qualquer coisa. Pois o que é feito no calor da paixão será, de acordo com a máxima de São Tiago, injusto. A ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Também é necessário abster-se totalmente de consultar aqueles que podem fomentar nossa indignação. Bem-aventurado, diz David, o homem que não se deixou levar pelo conselho dos ímpios. Para aquele a quem se pede conselho, diz o eclesiástico, se assoprares a uma faísca, ela se inflamará. Se cuspires sobre ela, se apagará. Quando uma pessoa está indignada com algum dano que recebeu, você pode, exortando a paciência, extinguir o fogo. Porém, se encorajar a vingança, pode acender uma grande chama. Que ele então se sinta de alguma forma inflamado pela raiva, esteja em guarda contra os falsos amigos que por uma palavra imprudente podem ser a causa de sua perdição. Sigamos o conselho do apóstolo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer pelo pecado. Se por raiva você busca vingança ou profere blasfêmias, você é vencido pelo pecado. Mas você dirá, eu sou naturalmente de temperamento quente.
pela graça de Deus e fazendo violência a si mesmo, será capaz de conquistar sua disposição natural. Não consinta com a raiva e você deve subjugar o calor de seu temperamento. Mas você diz: não suporto tratamento injusto. Em resposta, eu lhe digo, primeiro para lembrar que a raiva obscurece a razão, impedindo-nos de ver as coisas como elas são. Caiu fogo de cima sobre eles e não viram mais o sol. Em segundo lugar, se você retribuir o mal com o mal, obterá seu inimigo uma vitória sobre você. Disse Davi: se paguei com o mal aos que me faziam, caia eu com razão debaixo dos meus inimigos. Se eu pagar mal por mal, serei derrotado por meus inimigos. Vence o mal com o bem. Tome cada inimigo o bem pelo mal. Fazei bem, diz Cristo Jesus, aos que vos odeiam. Esta é a vingança dos santos e é chamada por São Paulino vingança celestial. É por tal vingança que você obterá a vitória. E se algum deles, de quem o profeta diz, tem veneno de áspides debaixo de seus lábios, se algum deles perguntar como você pode submeter-se a tal injúria, permita que sua resposta seja: não hei de beber o cálice que meu pai me deu. Então, voltando-se para Deus, você dirá: não abri a minha boca, porque tu o fizeste. Pois é certo que toda cruz que recai sobre você vem do Senhor. Os bens e os males vêm de Deus. Se alguém lhe tirar a propriedade, recupere-a se puder. Mas se não puder, diga com Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Um certo filósofo, que perdeu alguns de seus bens em uma borrasca, disse: se eu perdi meus bens, eu não vou perder minha paz. E você diz: se eu perdi minha propriedade, não perderei minha alma. Em suma, quando nos deparamos com cruzes, perseguições e injúrias, voltemo-nos para Deus, que nos ordena a sofrê-los com paciência. E assim sempre evitaremos a raiva. Lembra-te do temor de Deus e não te ires contra o teu próximo. Vamos dar uma olhada na vontade de Deus, que dispõe as coisas dessa maneira para nosso mérito, e a raiva cessará. Olhemos para Jesus crucificado e não teremos coragem de reclamar. São Eleazar, sendo questionado por sua esposa como suportou ele tantas injúrias sem ceder à raiva, respondeu: eu me volto para Jesus Cristo e assim preservo minha paz. Finalmente, vamos dar uma olhada em nossos pecados, pelos quais merecemos muito maior desprezo e castigo, e nos submeteremos com calma a todos os males. Diz Santo Agostinho que, embora às vezes sejamos inocentes do crime pelo qual somos perseguidos, somos, no entanto, culpados de outros pecados que merecem punição maior do que aquela que suportamos. Esto non habemus peccatum quod obicitur, habemus tamen quod digne in nobis flagelletur. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Ave Maria Purissima, sine labere concepta, ora pro nobis. Amém.